Olá pessoal, professor Luiz Sérgio, em mais uma aula da disciplina de AutoCAD. Esta é a aula de número 2, a qual nós iremos iniciar a manipulação do software AutoCAD, do programa AutoCAD. E para esta aula nós temos como objetivos conhecer os diferentes sistemas de coordenadas que são utilizados para a plotagem, a confecção dos desenhos. Nós iremos conhecer o que são as coordenadas cartesianas, os dois métodos que são utilizados para traçar os desenhos em coordenadas cartesianas. Conheceremos o método de desenvolvimento de desenhos chamado de coordenadas polares e veremos como desenhar objetos de uma forma direta, né? Nós chamamos aqui de medidas diretas, que é uma forma um pouco mais simples, um pouco mais fácil de ser utilizada e uma das mais utilizadas, inclusive, né? Vamos iniciar falando um pouco sobre as coordenadas cartesianas. E estas palavras, elas já são bem familiares, esses sistemas de coordenadas cartesianas. Dá uma ideia de gráficos, né, que são utilizados em matemática. O nosso programa, inclusive, utiliza algumas ferramentas matemáticas para a composição dos desenhos, para a confecção dos desenhos. Logo, esses sistemas de coordenadas cartesianas seguem o mesmo princípio que vemos em matemática. Então, o AutoCAD ele funciona num sistema baseado em planos cartesianos, em sistema cartesiano de coordenadas, né, assim como na matemática, sendo que ele é referenciado, ele tem como referência três eixos ortogonais entre si, que são os eixos X, Y e Z. Eixos bem conhecidos aí dos gráficos que são utilizados na matemática, né? Os mais comuns são o X e o Y, e um não tão comum, que nem sempre é apresentado em gráficos matemáticos, né? O eixo Z, mas que nós teremos a oportunidade de conhecê-lo aqui. Então, relembrando aí como é que estes eixos eles estão dispostos no gráfico. Normalmente o eixo Y é representado aqui no desenho como sendo uma linha vertical. O eixo X, uma linha horizontal. Então, aqui nós temos o eixo Y, o eixo X e o terceiro eixo, que nós iremos chamar de eixo Z, ele parte aqui deste ponto, que eu vou considerar como sendo a origem deste gráfico, e seguirá nesta direção. Então, observe que ao termos estes três eixos, nós temos aí no mínimo três planos, né? Bem visíveis para nós. Nós temos um plano referente à união das coordenadas dos eixos Y e X. Então, nós temos um plano aqui, ó, Y e X. Temos um segundo plano formado entre o X e o Z. É este plano aqui embaixo, X e Z. E temos o último plano formado entre a interseção das coordenadas dos eixos
Y e Z. Um terceiro plano aqui, ó. Então, quando nós utilizamos as três coordenadas, nós faremos desenhos em 3 dimensões ou desenhos em 3D. 3 dimensões, 3D. 3 dimensões por quê? Porque cada coordenada dessa daqui, cada eixo deste aqui, corresponde a uma dimensão. Os gráficos mais comuns em matemática, eles têm apenas 2 coordenadas. Por quê? Porque nós estamos considerando que o eixo Z, ou a coordenada Z, tem valor 0. 0 unidades, né? 0 centímetro, 0 milímetro, 0 metro. Então, se nós pudéssemos representar um gráfico somente com os dois eixos, o eixo Y e o eixo X, nós apresentaríamos um gráfico desta maneira, né? Onde a linha vertical representa a coordenada Y e a linha horizontal a coordenada X. E aí nós teremos um único plano, né, o plano referente aqui às coordenadas X e Y. E desta forma nós poderemos fazer desenhos em apenas 2 dimensões ou desenhos em 2D, em 2 dimensões. Por quê? Porque nós teremos apenas um plano, né, uma superfície, como se fosse uma folha de papel. Nós iremos desenhar o objeto somente em 2 dimensões, beleza? Lembrando que os gráficos, né, ou os sistemas de coordenadas, eles recebem, a eles são atribuídos valores, né? Então poderia atribuir valor aleatório aqui referente às dimensões destas coordenadas. Vamos imaginar que a cada ponto em que essa linha toca aqui o eixo X, né, corresponda a uma unidade. E esta unidade poderia ser 1 metro, poderia ser 1 centímetro, 1 milímetro, 1 quilômetro, representa uma unidade. Então nós teríamos aqui 1, 2, 3, 4 e assim vai, unidades, não é isso? Então, relembrando, fazendo uma revisãozinha a respeito da utilização de gráficos, né, de planos cartesianos, vamos responder este exemplo. Então, o exemplo diz o seguinte: plotar os pontos abaixo em um plano cartesiano bidimensional. Bidimensional da ideia de ser em 2 dimensões, e o gráfico que nós iremos utilizar é um gráfico que está sendo mostrado aí, né? Então, o ponto de interseção entre os dois eixos corresponde ao início do gráfico, no nosso ponto de referência, o ponto 0. E relembrando aí dos conceitos dos gráficos, né, tudo que estiver à direita deste ponto de referência, no eixo X, receberão valores positivos, e tudo que estiver à esquerda receberão valores negativos, né, em relação ao eixo X. Tudo que estiver para cima, né, ou acima deste ponto de referência, qual nós chamamos de 0, terão valores positivos, e tudo que estiver abaixo do ponto 0, do ponto de referência, terão valores negativos. Bem, então, nós poderemos representar um ponto em qualquer posição do gráfico, né? E nós poderemos, inclusive, referenciá-lo. Então, se eu fizer um ponto qualquer aqui, eu tenho a possibilidade de representar numericamente onde esse ponto encontra-se. E para representar numericamente um ponto, nós iremos
deixar esta referência entre parênteses, onde teremos dois números. O primeiro número representa os valores de x e o segundo número, né, separado por uma vírgula, representa os valores de y. Então, vamos botar alguns pontos conforme será mostrado aqui nas alternativas. Não bem alternativas não, nas letras que irão surgir a partir de agora. Então, na letra A, nós temos 1 e 1, lembrando que o primeiro 1 representa o valor de x e o segundo 1 o valor de y. Então, observe que os dois são positivos, né? Então, 1, identificamos aqui o número 1 em x e o número 1 em y, né? Cada tracinho desse aqui equivale a uma unidade. Então, faremos aqui traços, né, referente ao ponto x, e um outro traço aqui referente ao ponto y, e o ponto onde eles se cruzam é o ponto que nós iremos marcar ou plotar aqui no gráfico, né? Então, eu posso até apagar o excesso dos tracinhos aqui, ó, porque pararemos onde os dois pontos se cruzam. Então, nós temos representado aí no gráfico nosso primeiro ponto, o ponto 1, 1, o ponto 1,1. Então, vou chamar aqui de A, aqui é o ponto A, que corresponde a 1, 1. Letra B, nós temos agora 2 em x e 3 em y. Então, 2 em x é aqui, né? O segundo ponto, o segundo traço. 1, 2 e 3 em y, né? Então, nós temos aqui 1, 2, que não aparece, 3 também não aparece, mas nós sabemos que cada traço aqui corresponde a uma unidade. 3, né? 3 em y. Então, aqui nós temos o ponto que chamamos aqui de B, o ponto B, o ponto correspondente ao par ordenado, que nós podemos chamar também de par ordenado, 2, 3. Letra C, par ordenado 3, 2. Então, nós temos agora 1, 2, 3 em x, né, aqui, e 2 em y, 1, 2 em y. Vamos cruzar as linhas tracejadas. E o ponto de cruzamento entre as duas corresponde ao ponto que nós chamaremos de C, o ponto C. Vamos traçar ou plotar mais um ponto, ponto 4, 5, né, o par cartesiano 4, 5, par ordenado 4, 5, 4 em x, 4 está aqui, 5 em y está aqui em cima, então vamos fazer o cruzamento destas duas linhas. Eles encontram-se aqui. Aqui corresponde ao ponto que chamaremos de D. Letra D, ponto D. Mais um ponto, menos 2 e 3. Olha, observe que apareceu um número negativo, né, que corresponde ao valor de x. Então, lembre que tudo que está à direita, à esquerda do zero, corresponde aos valores negativos. Então, o primeiro traço é o menos 1, o segundo traço menos 2. Menos 2 em x, 3 em y. 3 aqui para cima, né? 3, a coordenada y é a vertical. 1, 2, 3 em y. Então, vamos nos dirigir agora para a esquerda, né? E fazer o encontro dos tracinhos neste ponto, qual nós chamaremos de ponto E. E por último, letra F, teremos aqui o ponto menos 3, menos 3, né? Os dois são negativos, o x é negativo, o y também.
menos 1, menos 2, menos 3 em x, menos 1, menos 2, menos 3 em y. Então, cruzando aqui os dois pontos, os dois traços, encontraremos mais um ponto, o ponto o qual nós chamaremos de F. Beleza? Vamos ao último ponto, né? Vamos imaginar que o último ponto estivesse aqui, ó. Aqui, pronto, aqui. Neste ponto, né? Então, este ponto, ele está, que eu vou chamar aqui de G, ponto G, FG. Então, se nós pudéssemos representar em um par ordenado este ponto G, ele corresponderia a quais valores, né? Como poderia representar este par ordenado? Então, fazendo a referência aqui em relação a x, né? A distância horizontal em relação ao ponto zero, o ponto G está aqui, ó, mais ou menos a 4 unidades do zero, né? Do início ou da origem do gráfico. Então, abre os parênteses aqui, representa pelo valor 4 em x, né? Separa por uma vírgula, e o valor de y agora é para baixo, né? O valor que aponta aqui para baixo, ele coincide aqui com o valor menos 5, né? É um valor aproximado. Eu chutei aqui um local, uma posição. Eu quis aproximar aqui para 4 em x e menos 5 em y. Então, nós representaríamos desta forma este ponto, o ponto letra G. Beleza, pessoal? Então, feita essa revisão dos gráficos, né? Como identificar ou plotar pontos em um plano cartesiano, vamos agora à elaboração e ao estudo de pontos, né, dos sistemas de coordenadas utilizados no AutoCAD. Então, nós temos aí como exemplo esta situação. Nós temos uma linha que está sendo traçada aqui na diagonal, inclinada, em que ela tem 80 unidades, a dimensão de 80 unidades em relação a x e 25 unidades em relação a y, né? Está sendo mostrado aqui, ó. E o início, a origem desta linha, né, tem como origem o ponto zero deste gráfico. Então, como é que nós iríamos plotar ou desenhar uma linha com estas características no AutoCAD? Então, vamos, a partir de agora, iniciar o uso do AutoCAD. Eu gostaria que vocês me acompanhassem, né? Espero que vocês já tenham baixado o programa de vocês, né, instalado aí no computador, preferencialmente no computador, e vamos abrir aqui o nosso AutoCAD para desenhar aquela linha. Então, você vai identificar o ícone do AutoCAD aí no seu computador. O meu está aqui na área de trabalho, eu vou abrir. Eu não vou pausar o vídeo, eu vou deixar o sistema carregando para que você tenha a ideia de como é que é o carregamento dele. Ele vai carregar aí os arquivos, né, necessários para a abertura ou inicialização do programa. E aí nós temos agora o programa aberto, o AutoCAD aberto. Então essa daí é a tela inicial, né, a espécie de tela de boas-vindas do programa, do AutoCAD 2016, versão 2016. E aqui nós temos uma aba, né, que ele chama de iniciar, aba iniciar, e na aba iniciar nós temos alguns modelos, né, algumas formas de iniciar um trabalho. Então nós temos aqui um botão, uma janela, né, uma janela espécie de botão, utilizada para iniciar um desenho novo, projeto novo. E caso você já tenha desenvolvido algum outro
desenhe algum outro trabalho, né, ele vai ficar aqui sendo mostrado à direita, como sendo os documentos mais recentes que você abriu. Então, eu quero iniciar um desenho novo, eu vou clicar aqui, ó, iniciar desenho, né, para começar um projeto novo, e aí seremos direcionados à área de trabalho do AutoCAD, né? Observe aqui em cima que foi aberta uma aba que ele chamou de desenho. Se nós quisermos, nós poderemos voltar à aba inicial, beleza? Se quiser iniciar um trabalho novo, você pode clicar aqui, um projeto novo, ele vai abrir como sendo uma outra aba, né? Um desenho 2, número 2, por exemplo. Mas se nós queremos desenvolver o nosso desenho, este projeto que nós acabamos de abrir, beleza? Então, observe que neste momento nós estamos trabalhando no sistema de coordenadas em duas dimensões, em 2D, porque é de duas dimensões. Então, eu consigo notar que o sistema está em 2D, porque observe aqui, ó, que nós temos as coordenadas y e x, né? X e y. Então, como nós só temos duas coordenadas, estas coordenadas dá a ideia de ser em duas dimensões, beleza? Então, voltando aqui para o exemplo, nós queremos traçar, né, esta linha. Então, no momento eu não vou aprofundar muito a respeito dos comandos utilizados para a linha, mas eu posso desenhar objetos a partir de vários comandos, né? Nós podemos utilizar comandos oferecidos pelo próprio AutoCAD, né, por meio dos botões aqui em cima. Então eu posso clicar em qualquer um desses botões aqui e começar a confecção de um desenho, assim como eu posso utilizar teclas de comandos no teclado para habilitar uma determinada função no AutoCAD. Então, eu poderia desenhar esta linha que está sendo solicitada aqui, ó, essa linha diagonal, clicando neste botão, neste ícone que desenha uma linha, assim como eu posso dar um comando aqui no teclado para iniciar a função linha. Então, eu vou começar utilizando o comando no teclado para que você possa desenhar uma linha no teclado. Você vai digitar L no seu teclado. Observe que, ó, ele apareceu aqui, ó, linha, beleza? Então, basta clicar L e, como ele já vai estar selecionado aqui em azul a L linha, né? Então, se eu apertar Enter, eu habilitei o comando linha. Então, ao invés de clicar aqui no ícone, né, eu digitei um comando no teclado que equivale ao clique aqui no botão do determinado comando, beleza? Então, eu já estou com o comando linha habilitado e observe aqui, ó, no ícone que o AutoCAD pede para que você especifique o primeiro ponto. Então, observe aqui, ó, infelizmente eu não tenho como apontar, né? Mas observe aqui no cursor do mouse, né, em forma de cruz, que embaixo tem escrito especificar primeiro ponto. Então, tem dois campos aí, né? Dois campos com números. Então, este primeiro campo, ou o campo do meio, vamos assim dizer, é o espaço reservado para que você determine o valor de x, e o último campo, o último retângulo, para que você determine o valor de y, beleza? Então, sugerindo, né, obedecendo a sugestão aqui do exemplo, vamos traçar a nossa linha a partir do ponto 0 deste gráfico, né, da coordenada. E para que nós possamos definir o ponto 0, nós iremos digitar 0. Olha lá, ó, 0, digitei 0 aqui no teclado, apareceu 0 aí no retângulo do meio, que é o valor de x,
E para que eu possa confirmar a coordenada, o valor da coordenada, né? Eu quero 0. Ao invés de apertar Enter, eu vou digitar vírgula. Você vai digitar aí no teclado vírgula. Olha lá, ó, eu digitei vírgula. Não é para apertar Enter, digita vírgula. Vírgula, o valor de y. O valor de y também é 0. Agora sim eu posso apertar Enter, aí observe, olha, que a linha já está presa num ponto, né? Mas observe que ele não está preso no ponto 0 aqui na interseção aqui dos dois eixos. Por quê? Porque esses y e x eles não correspondem ao zero real aqui do nosso programa. O zero real ele está em um outro local, em uma outra posição. Ele está um pouco mais abaixo, observe ali. Está um pouco mais abaixo. Como é que nós iremos fazer para chegar a este ponto zero? Então tem várias opções, né, para que você chegue a aquela posição. A mais simples neste momento é a seguinte, né? Você vai rolar a bolinha do mouse, né? O scroll do mouse. Então, ó, se eu rolar aqui para cima, vamos assim dizer, né? Voltado para a minha mão, eu me afasto, né? Dou uma espécie de zoom, me afastando do ponto, né? E se eu rolar a bolinha para baixo, é como se estivesse rolando para fora do mouse, né? Para fora da minha mão, eu dou uma espécie de zoom voltado para dentro. Então, para nos aproximarmos do ponto, a sugestão é, você vai afastar, dar uma espécie de zoom, afastando a imagem de você, né, a imagem do cursor do mouse. Você vai deixar o cursor próximo ao que você quer aproximar ou visualizar, e aí dá um zoom in ou um zoom para dentro, né? Se eu quiser mover esta tela, né, eu tenho a opção de mover a tela clicando na bolinha do mouse, né, pressionando a bolinha do mouse e arrastando o mouse, consequentemente a tela, né? Então, mais uma vez, se eu quiser me aproximar do centro, né, da interseção das duas coordenadas, eu vou deixar o cursor o mais próximo possível dele, ó, e dar um zoom aproximando, ó. Se você der um zoom aproximando muito distante do ponto, a tendência é que a tela ela se aproxime do cursor do mouse, e não vai chegar no ponto onde nós queremos. Então, mais uma vez, afasta um pouquinho, né, deixa o cursor do mouse onde nós queremos aproximar, né, vou dar um zoom de aproximação e manipula aqui a bolinha do mouse, beleza? Então, olha aí, encontramos o ponto zero. O ponto zero está aqui, ó, e não aqui no canto inferior esquerdo, como estava antes. Beleza? Vamos ao segundo ponto. O segundo ponto é o ponto 80 em x. Olha aqui, ó, 80 em x, 25 em y. Vamos lá, ó. Vamos digitar 80 em x, então eu vou digitar 80, que corresponde ao valor em x, olha aí, ó, 80, vírgula 25, 80,25, olha aí, ele traçou o segundo ponto, plotou o segundo ponto, né, e traçou a linha correspondente nessa linha diagonal que sai do ponto 00 até o ponto 80,25. Então, eu vou aproximar, vou tentar centralizar um pouquinho a imagem, ó. Vou segurar com a bolinha do mouse, trazer aqui mais para o centro a linha que nós fizemos, e está aí traçada o nosso primeiro desenho, né, nossa primeira linha aqui no AutoCAD. Então, essa aula de hoje é uma aula mais para familiarização com o programa, né, uma manipulação simples do programa. Estamos entendendo aqui os conceitos que são utilizados para desenvolver
os desenhos, né, os pontos, as linhas aqui no programa. E claro que com o passar do tempo, quanto mais vocês estiverem familiarizados, né, nós iremos avançando mais no conhecimento do AutoCAD e nas funções e comandos que são utilizados para o desenvolvimento dos desenhos. Beleza? Vamos dar continuidade ao exemplo fazendo estes traços aqui, ó. Então, o primeiro traço nós fizemos, vamos agora fazer o segundo traço, né, que sai do ponto P2 para o ponto P3. E a partir daqui eu gostaria de chamar a atenção a respeito de um detalhe, né, que está envolvida, está relacionado com as coordenadas cartesianas. Quando nós fizemos nosso primeiro ponto, né, o ponto de escolha de início foi o ponto 0, 0, beleza? Depois nós digitamos aqui no teclado, né, o comando 8025, 8025, 80 em X, 25 em Y, né? O AutoCAD reconheceu normal, né, o comando 8025 como sendo ponto 80 em X e 25 em Y. Agora observe que ele executou o comando em relação ao ponto inicial, ao nosso último ponto. Na verdade foi o primeiro ponto, o ponto P1, e foi o primeiro e o último até aquele momento, né? Então, para que ele pudesse desenhar o ponto P2, ou localizar o ponto P2, ele levou em consideração o último ponto, que foi o P1, o ponto P1 que foi plotado. Então, em relação ao ponto P1, o ponto P2 está a 85 unidades em X e 25 unidades em Y. O ponto que eu quero chamar a atenção é que o AutoCAD tem duas formas de reconhecimento, né, de duas formas referenciais de se identificar ou plotar um ponto. Então, o primeiro delas, a primeira forma de referência, é em relação ao último ponto, no nosso caso aqui o ponto P1, e como nós fizemos uma linha, né, plotamos o segundo ponto, nosso último ponto agora é o ponto 8025, o último ponto agora é o ponto 8025. Então, uma das formas de plotagem do ponto 3, né, vai levar em consideração, ou pode ser levado em consideração ou o último ponto, né, o ponto 8025, ou leva-se em consideração o início do gráfico. Então, observe que a partir de agora nós temos duas formas de referenciar um ponto aqui no AutoCAD, no sistema de coordenadas cartesianas. O sistema que leva como referência o início do gráfico, ou ponto 00, é o chamado sistema de coordenadas cartesianas absolutas. E aquele que leva em consideração o último ponto é o sistema de coordenadas cartesianas relativas. Então, observe aqui que nós temos duas possibilidades para traçar, para plotar o ponto P3. Ou nós indicaremos ao AutoCAD que ele vai traçar essa linha vertical para cima em relação ao ponto inicial, ponto 00. Então, em relação ao ponto inicial, este ponto P3 corresponde ao valor de 80 em X e 50 em Y. Olha aí, observe que em relação a X é 80, em relação a Y é igual a 50. E se nós dissermos ao AutoCAD que nós queremos referenciar, né, o ponto P3 em relação ao último ponto, ou seja, utilizando o sistema de coordenadas relativas, este ponto aqui, o último ponto, o ponto P2, é que será o início do nosso gráfico. Então, é como se nós estivéssemos traçando novas coordenadas x, y e x, e o ponto P2 corresponde ao ponto 00 deste novo gráfico, né? Então, em relação a este ponto, o ponto P3,
né, estaria no ponto 0 em x e no ponto 50, ou desculpa, e no ponto 25 em relação a y. Vamos continuar o nosso desenho, plotando aqui o ponto P3, utilizando o sistema de coordenadas cartesianas absolutas. Então, para que você possa referenciar ou indicar ao AutoCAD que você quer utilizar o sistema de coordenadas cartesianas absolutas, nós temos que, antes de definir os valores, digitar o símbolo hashtag. Então vamos lá para o AutoCAD, vou afastar aqui um pouquinho o desenho, aproximar mais um pouco, e digitar, antes de mais nada, hashtag. Observe aqui, ó, embaixo do cursor, digitei o hashtag, olha ele aqui, ó. E agora sim nós iremos digitar os pontos, né? As coordenadas em x, 80 em x, vírgula, chegar mais um pouquinho para... não sai. Vírgula, 80 em x e 50 em y. Então, já digitei a vírgula, vamos digitar agora o número 50. 50 em y, olha, observe que traçamos aí a linha vertical para cima. Logo fizemos o nosso desenho no sistema de coordenadas cartesianas absolutas, que leva em consideração o ponto 0 do gráfico, né? Então fizemos aqui 80 em x e 50 em y. Vamos fazer o mesmo desenho, vou voltar aqui, fazer o mesmo desenho utilizando a técnica de coordenadas cartesianas relativas, né? Relativas, nós vamos, como dissemos antes, levar em consideração o ponto inicial, o ponto P2, esse é o nosso novo gráfico, o nosso novo referencial, o nosso novo início do gráfico, o ponto 00 é o ponto P2. Logo, nós temos que definir para o ponto X o valor 0 e o valor 25 para o ponto Y, né? Aí sim, nós plotaremos o ponto P3 e faremos a linha vertical para cima. Vamos lá? Para fazermos o desenho nos sistemas de coordenadas relativas, nós não precisamos digitar o hashtag, o jogo da velha. Nós simplesmente iremos digitar os valores de x e os valores de y diretamente, sem a necessidade deste símbolo. Então, voltando aqui para o desenho, nós temos 0 para o valor de x e 25 para o valor de y. 0, valor de x, vírgula, 25, o valor de y. Então, observe, nós fizemos a mesma linha, agora utilizando uma outra técnica. Vamos agora adiantar aqui o desenho, passar aqui o slide e traçarmos o ponto P4. Olha aí, ó, o ponto P4 está na posição 160 em x, 80 em y, isso em relação ao ponto 00 do gráfico, né, o início do gráfico. Então, se nós quisermos plotar este ponto, nós temos duas possibilidades. Ou faremos utilizando a técnica de coordenadas relativas ou coordenadas absolutas. Eu vou continuar aqui com as coordenadas relativas, né? Então, observe aqui que nas coordenadas relativas, o nosso último ponto foi o ponto P3, que está, né, o ponto P4 está a 80 unidades, não é 160, né, 80 unidades em relação a x do ponto P3, e subindo aqui, ó, de 50 para 80, 30 unidades em relação a x. Então, faremos aqui uma linha com 80 em x, 30 em y. Olha aí, observe que fica com aparência parecida com o desenho aqui, ó. Vou voltar a desfazer, digitando aqui no teclado Ctrl Z,
né, um comando bem conhecido, né, para desfazer a última ação, que foi desenhar a linha, e vamos refazer esta linha utilizando agora o método das coordenadas absolutas, né, o qual leva em consideração o início do gráfico, ponto 0, 0. Então, nós temos aqui, né, 160 em x, 80 em y, para que nós possamos informar ao AutoCAD que nós estamos referenciando o nosso ponto em relação ao ponto 00. Vamos digitar aqui jogo da velha, hashtag, o valor 160 em x, olha aqui, ó, 160 em x, vírgula, 80 não, né, 30, é 80 mesmo, 80 em y, porque nós estamos levando em consideração, né, as coordenadas absolutas. Então, observe, né, o mesmo ponto e a mesma dimensão de linha, a mesma aparência do desenho, agora utilizando um método diferente. Então, observe aqui que nós temos maneiras diferentes, né, de representarmos ou desenharmos uma figura no AutoCAD, relembrando aquele conceito que vimos na aula passada, que eu comentei na aula passada, de que o que nós estamos aprendendo aqui no AutoCAD não é uma forma única, absoluta, a única correta para se desenhar qualquer objeto aqui neste programa. Então, nós temos aí diversas maneiras, diversas metodologias para chegarmos a um objetivo, e o importante é que é chegarmos a um objetivo. Qual o objetivo aqui, neste exemplo, fazer esse desenho. Então, independente do método, da maneira como você desenha desta forma, corretamente, né, com as dimensões corretas, com os ângulos corretos, isso é que é o importante, beleza? Então, esse aqui foi o sistema de coordenadas cartesianas. Vamos agora a um outro método, né, chamado de sistemas de coordenadas absolutas. Então, antes disso, né, fazendo um resumo, nós temos dois tipos de sistemas de coordenadas, né, as absolutas, que levam em consideração o ponto de origem do plano cartesiano, ponto 0, 0, 0. Aqui ele coloca o terceiro zero porque leva em consideração aqui um desenho tridimensional. O último ponto aqui o último valor corresponde ao eixo Z, e as coordenadas relativas, que leva em consideração o último ponto definido no desenho, o último ponto plotado. Então, antes de passarmos para o outro sistema, vamos fazer uma atividade, vamos praticar agora, né? Vamos fazer este retângulo com essas dimensões, tendo como ponto de origem o ponto P1, o qual deve coincidir com o ponto 00, o ponto de origem do gráfico. Então, vamos apagar esse desenho. Para eu cancelar aqui o desenho, observe que a linha, né, ela não some, ela fica disponível para que você desenhe linhas subsequentes. Como eu não quero mais fazer nenhuma linha, eu vou apertar ESC aqui no teclado para cancelar o comando linha. E se eu quiser apagar o que eu já fiz, né, eu tenho várias maneiras aí de apagar um desenho, uma parte do desenho. Eu posso clicar, né, selecionar cada uma das linhas e apertar Delete, né? Vou apertar ESC aqui para cancelar o comando, ou então eu posso simplesmente selecionar todo o objeto que eu quero apagar, né? Opa! Pareceu diferente a forma de seleção, não é bem essa que eu gostaria de mostrar, mas uma outra maneira de selecionarmos, né, segurando aqui, pressionando o botão do mouse, o botão direito, e selecionando o que você quer apagar. Então, observe que selecionou tudo. Para apagar é só apertar Delete, beleza? Vou voltar aqui, se eu quiser selecionar tudo, uma outra maneira, digitando aqui no teclado Ctrl A, seleciona tudo, e aí aperto Delete, apago todo o meu desenho. Então vamos fazer esta atividade em que vamos desenhar aqui um retângulo, onde o ponto de origem é o ponto 00, ponto P1,
E ele pede para que você faça esse retângulo utilizando os dois métodos, né? O método de coordenadas cartesianas absolutas e o método de coordenadas cartesianas relativas. Então, vamos primeiro fazer o nosso desenho utilizando o método de coordenadas absolutas. Então, o ponto inicial, ponto 0, 0. Então, eu posso digitar aqui, né? Antes de digitar o ponto, eu tenho que selecionar qual o ente, ou seja, qual o tipo de objeto que eu quero utilizar para confeccionar o meu desenho. Como eu quero utilizar uma linha, né, porque meu desenho é composto aqui por linhas, né, duas linhas horizontais e duas verticais, eu irei selecionar o comando linha. Mas para praticarmos, ao invés de apertarmos aqui o botãozinho linha, vamos digitar o comando no teclado, clicando L, né, digitando L, apertando Enter, né, já está selecionado aqui, ó, linha, ou então clicando simplesmente nele, né, e agora especificar o primeiro ponto. O primeiro ponto coincide com a origem do gráfico, ponto 0, 0, 0,0, aperto Enter, olha lá, ó. Utilizando o método 1, cartesianas absolutas, o que é que nós temos que fazer? Ó? Este ponto ele encontra-se na posição 50 em x, beleza? E 0 em y. Então, 50, como é na absoluta, primeiro o jogo da velha, opa. Vou cancelar aqui, jogo da velha, 50 em x, vírgula, 0 em y. Olha aí, ó, ele fez uma linha, ele não está aparecendo, é porque o zoom fez com que a tela se aproximasse muito do objeto. Então vamos afastar um pouquinho aqui, ó, afastei um pouco, beleza? Vamos agora plotar o segundo ponto. O segundo ponto, que é este ponto aqui, ele encontra-se na posição 50 em x, acompanhe comigo, 50 em x e 25 em y. 25 em y. Logo, vamos digitar aqui mais uma vez jogo da velha, 50 em x, 25 em y. Olha aí, fizemos a linha vertical para cima. Vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto, em x o valor 0 e em y o valor 25, 0, 25. Então, mais uma vez, o jogo da velha, 0 em x, 25 em y. E por último, o ponto P1, que é o ponto 0, 0. O jogo da velha, 0,0. E aí fizemos o retângulo conforme a solicitação da questão, beleza? Vamos apagar aqui o desenho e refazer o retângulo utilizando agora o segundo método, o método das coordenadas cartesianas relativas. Mais uma vez, ponto inicial, antes de mais nada, escolher aqui o objeto que eu quero desenhar, o que vai me auxiliar no desenho. Eu quero fazer o meu desenho por meio de linhas, L. O ponto inicial, ponto 0, 0, 0,0, aperta Enter. Vamos agora ao ponto, o segundo ponto, né? O segundo ponto encontra-se na posição 50 em x e 0 em y. É o mesmo valor do primeiro exemplo, né? Opa, mais uma vez, 50. Opa, não é esse que eu quero. Vamos iniciar de novo. Deu algum erro aqui. Comando linha. Ponto inicial, ponto 0, 0. Agora o ponto 2 fica na posição 50,0. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, observe agora, né, que formamos um novo gráfico com origem no ponto 50,00. Aqui será o nosso ponto 00, né, o início do gráfico. Então, o ponto P, que eu vou chamar aqui P2, encontra-se na posição 25 em Y e 0 em X. Mais uma vez, ó, vamos traçar o gráfico aqui. O gráfico agora
tem como origem este ponto, então ele está a 0, valor 0 em x e a 25 em y. 0 em x, 25 em y. Então, o último ponto é este ponto aqui, ele é que será a nossa nova referência, né, para as coordenadas relativas, o novo gráfico. Observe que o próximo ponto está na posição 50, melhor, menos 50, né? Porque está aqui à esquerda do ponto de origem do gráfico. Então, aqui será o menos 50 em x, menos 50 em x, vírgula, 0 em y, 0 em y. Aqui é o ponto menos 50, 0. O novo gráfico é a partir deste ponto, né? Ponto de início. Observe que para o ponto P1, que é o nosso próximo ponto, em relação a x ele tem valor 0 e em relação a y tem o valor menos 25. Então, o próximo ponto corresponderá a 0 em x e menos 25 em y. E aí fizemos mais uma vez o retângulo conforme a atividade, o exercício solicita. E respondido aí, vamos para a nosso próximo sistema de coordenadas, né, que é o sistema de coordenadas polares. Vamos entender o que são os sistemas de coordenadas polares. Então, vendo aqui a definição, o sistema de coordenadas polares indica um ponto num sistema de raio e ângulo, tendo como centro a coordenada 0, unidades de raio, e 0 grau como padrão. O sistema de ângulo do AutoCAD é o grau, mas pode ser mudado para radiano ou grado. Então, o que essa definição quer dizer? Que quando nós fizemos a atividade aqui, né, para montar aqui o retângulo, nós estávamos definindo, né, as coordenadas do ponto. Aí, utilizando o próximo método, nós não utilizaremos pontos para definir uma linha, por exemplo. O que nós iremos fazer é definir o tamanho da linha e o ângulo em relação à horizontal. Beleza? Então, o que essa definição quer nos dizer é isso, né? Que a linha, ela será uma espécie de raio de um círculo, né? A dimensão dessa linha será uma espécie de raio de um círculo e, como todo círculo, né, ela é medida em graus. Então, nós temos que identificar ou dizer para o AutoCAD qual é a sua inclinação em graus, né? Lembrando que a unidade padrão para a medida de ângulo no AutoCAD é o grau. Então, fazendo este exemplo aqui, antes de fazer o exemplo, vamos primeiro fazer uma revisãozinha a respeito do ângulo. E para relembrarmos aí o conceito de ângulo, vamos levar em consideração aqui um círculo trigonométrico, não um círculo qualquer, na verdade. Então, um círculo qualquer, ele é dividido em 360 partes, e cada uma dessas partes corresponde ao que nós chamamos de ângulo, né? Então, cada parte dessa daqui recebe um valor que, como foi dividido em 360, cada partezinha aqui corresponde a 1 sobre 360 deste círculo inteiro. Então, cada partezinha dessa daqui corresponde ao ângulo de uma unidade. Mas qual é a unidade utilizada para a representação aqui do ângulo? É o grau, qual nós representaremos aqui para uma bolinha. Então, vamos imaginar que este primeiro desenhozinho aqui, né? Este primeiro ângulo seja de 1 grau, este outro ângulo aqui 2 graus, claro que não vai ser, né? Porque está muito grande para ser 2 graus, está muito aberto, 3 graus e assim por diante. A marcação
a orientação do sentido de contagem do ângulo normalmente é feita no sentido anti-horário, né, no sentido crescente anti-horário. Aqui vamos imaginar como sendo o início da contagem, né, o ângulo 0 grau, e essa contagem aumenta para a esquerda, né, no sentido anti-horário. Isso quer dizer que este ponto aqui corresponde ao ponto de 90 graus em relação à horizontal, em relação ao ponto 0 grau. Adiantando mais um pouquinho, né, continuando aqui o seu caminho no sentido anti-horário, nós temos o ângulo de 180 graus, mais um pouquinho o ângulo de 270 graus, e fechando aí a nossa trajetória, completando aqui com 360 graus, certo? Nós temos, obviamente, ângulos intermediários, né? A metade, por exemplo, ângulo de 45 graus, né? A metade aqui do caminho entre 90 e 180, ângulo de 135 graus. A metade aqui entre 180 e 270, 225 graus. 225. E a metade do caminho entre 270 e 360 graus, 315 graus. E, obviamente, nós temos outros valores intermediários entre esses, né? Aqui eu estou colocando os valores mais utilizados, os mais comuns, os mais notáveis, né, os ângulos mais notáveis. Nós temos estes valores, beleza? Poderia ser adotado o sentido horário? Até poderia, mas representaríamos por valores negativos. Então, esta abertura aqui, este ângulo, por exemplo, se nós adotássemos aqui nossa análise o valor no valor horário, né, aqui seria o ângulo de menos 45 graus. Beleza? E como é que nós iremos fazer o desenho no AutoCAD? Então, nós iremos definir o raio, né, o tamanho desta linha, né, esta linha representa, observe, né, representa o raio da circunferência. Então, vamos definir o tamanho desta linha, né, que é o raio da circunferência, e o ângulo. O método é utilizando o tamanho e o ângulo. Então, vamos levar como exemplo, né, esta linha, né, que tem o tamanho de 60 unidades e o ângulo em relação à horizontal de 15 graus. Como é que nós iremos representar este desenho no AutoCAD, né? Esta linha no AutoCAD utilizando o método de sistemas de coordenadas polares. Nós iremos selecionar o ente que nós queremos desenhar, no caso uma linha, né? Ou então digitar o comando correspondente, o L, e digitar em seguida a dimensão, ou seja, o tamanho da linha, 60 unidades. Lembra que observe que eu falo unidades, não falo metros, não falo centímetros ou milímetros, porque isso no momento não importa. Então, 60 unidades, a dimensão, e o ângulo de 15 graus. Para você indicar o ângulo no AutoCAD, você vai digitar o sinal de menor que 15 graus. Ao digitar estes comandos, o AutoCAD vai interpretar como sendo a dimensão da linha e o ângulo que essa linha faz em relação à horizontal. Beleza? Então vamos voltar aqui para o AutoCAD para que nós possamos fazer este desenho. Eu não vou nem apagar o retângulo, vou deixar ele aí, né? Vou selecionar aqui o ente que eu quero desenhar, uma linha, digitando o comando aqui no teclado. Vou levar em consideração o início do gráfico, ponto 00, e vamos digitar agora a dimensão da linha, 60 unidades. Ao invés de apertarmos Enter, nós vamos digitar no teclado o sinal de menor que,
Então, eu digitei menor que, observe que ele já travou ali a dimensão, já entendeu que eu quero desenhar uma linha com tamanho 60 unidades, e agora eu preciso digitar o ângulo, ele me pede para que digite o ângulo, o valor do ângulo, 15 graus. 15 graus, beleza? Olha lá, ó. Fizemos uma linha com 60 unidades e ângulo de 15 graus, beleza? Vamos a mais um exercício, vamos agora fazer o mesmo retângulo, agora utilizando a técnica de sistemas de coordenadas polares. Vamos voltar para o AutoCAD, vamos cancelar o comando linha, observe que o comando linha está habilitado, esperando para que eu dê o comando para o próximo ponto, só que eu não quero o próximo ponto, então eu vou apertar ESC no teclado para cancelar o comando, e como eu quero apagar tudo, eu vou digitar aqui no comando, no teclado, o comando Ctrl A, vou apagar tudo, digitando Delete, e mais uma vez, seleciono aqui a linha com o comando L, primeiro ponto, o ponto 0, 0, e vamos agora desenhar o retângulo, né? O ponto de início é o ponto P1, ponto 0, 0. Vamos supor que eu queira fazer o segundo ponto, este ponto aqui, ó. Você pode fazer ou este aqui, ou esse aqui, né? Ou o que eu quero fazer é este, né? Eu quero dar prosseguimento aqui para a direita e não para cima. Então, este ponto tem o tamanho de 50 unidades, a dimensão de 50 unidades, e observe que, em relação ao círculo trigonométrico, ele tem o ângulo de 0 grau. Deixa eu apagar aqui para não ficar tão poluído, né, para ficar mais fácil fazer os comentários aqui do nosso exercício. Eu apaguei o 4 aí do 45, mas dá para entender. Então, observe que a linha, né, ela parte do ponto P1 e vai para o P2, né, fazendo um ângulo de 0 grau em relação à horizontal. Então, esta linha aqui tem um tamanho 50 e o ângulo 0 grau. Então, vamos voltar aqui para o AutoCAD, vamos digitar aqui o tamanho, a dimensão 50 unidades, menor, né, ou seja, o ângulo de 0 grau. 50 com ângulo de 0 grau. Agora, vamos fazer o próximo ponto, né, este ponto aqui. Este ponto ele tem a dimensão de 25 unidades, com um ângulo agora de 90 graus em relação à horizontal, né? Então, em relação à horizontal, nós temos um ângulo de 90 graus. 25, ó, próximo ponto. Dimensão 25 unidades, menor que 90 graus. Beleza? Próximo ponto é este ponto aqui. Então, a dimensão dele, né, da linha, a dimensão da linha é de 50 unidades. E qual o ângulo? Vamos lá, vamos passar uma linha horizontal. Aqui é o ângulo 0, não é isso? Lá do nosso círculo trigonométrico. Em relação ao outro lado, né, ele faz um ângulo de 180 graus. Então, a dimensão é de 50 unidades com um ângulo de 180 graus. 50 unidades menor que 180 graus. E por último, né, voltando para o ponto P1, o ponto P1 em relação à horizontal aqui, ó, tem a dimensão de 25 unidades e o ângulo em relação à horizontal de 270 graus. É um ângulo notável, 270 graus. Então, vamos digitar aqui a dimensão de 25 unidades, menor que 270 graus. Beleza? Como dito agora há pouco, né, eu poderia adotar o sentido horário para a determinação do ângulo, até poderia, né, mas este ângulo aqui
não corresponderia a 45 graus, por exemplo, né? Porque 45 graus o AutoCAD vai entender como sendo uma contagem no sentido anti-horário. Então, como é no sentido horário, nós vamos definir aqui esse ângulo como sendo um ângulo de menos 45 graus. Então, eu vou voltar aqui o comando, vou apertar Ctrl Z e vou digitar mais uma vez, né? Eu vou refazer a linha, agora digitando o tamanho de 25 graus e o ângulo de menos, olha lá, menos 45 graus. Opa, 45 não, desculpa, menos 90. Eu me confundi aqui, na verdade. Não é 45, é 90. Peço desculpas. É um ângulo reto aqui, né? Peço desculpas aí pela falha. Menos 90, na verdade. Menos 90 graus. Então, mais uma vez, 25 a dimensão, menor que menos 90 graus. Aí sim, ele coincidiu com o ponto P1 e fizemos mais uma vez o retângulo, agora utilizando um outro método, o método dos sistemas de coordenadas polares. Por último, vamos observar o que é ou como são realizadas os desenhos por meio de medidas diretas. A medida direta, né, não se encaixa em nenhuma das definições anteriores, né, nem nas coordenadas cartesianas e nem nas polares, e é uma das mais utilizadas. Por quê? Porque ela é mais simples. Então, o método consiste em informar uma coordenada utilizando o mouse e o teclado. Então, vamos fazer o mesmo retângulo utilizando este método, né, já fazendo o exercício aqui. Vou apagar aqui o desenho, vou apertar S para cancelar o comando, Ctrl A para selecionar tudo e Delete para apagar todas as linhas. Então, como é que é o método? O método, eu vou definir um ponto qualquer, né? Primeiro vou selecionar o ente que eu quero desenhar, que é a linha. Vou escolher um ponto qualquer para iniciar o meu desenho. Poderia escolher qualquer ponto aqui do AutoCAD. Porém, vamos utilizar, né, o início do gráfico, a referência, né, o ponto 00, para desenharmos o nosso retângulo. Ensinando aqui um comando novo, né, observe que toda vez que eu quero desenhar uma linha, né, ao invés de clicar aqui no botão, obviamente que é mais simples, né, mas minha intenção aqui é já colocar na cabeça de vocês que o AutoCAD, né, não tem somente esta forma de confecção de desenhos, né, confecção de escolha ou de seleção de entidades que eu me refiro aqui, é um ponto, é um círculo, é uma polilinha, é mover o objeto, é rotacionar. Então, ao invés de clicar aqui no botão, que é obviamente mais simples, eu estou explicando para vocês, ensinando a vocês uma outra forma de chegar à mesma função, que é utilizando o comando aqui no teclado, que é bastante útil, né? Se você tiver noção de alguns comandos aí no AutoCAD, fica fácil para você confeccionar o desenho. Logo, ao invés de apertarmos aqui no teclado a letra L para inserirmos o comando linha, vou cancelar aqui o comando. Nós podemos utilizar as setas direcionais para cima e para baixo para selecionarmos os últimos comandos. Nosso último comando foi o comando linha. Então, se eu apertar aqui direcionar a setinha para cima, né, direcional para cima, eu consigo visualizar os últimos comandos, né? Meu último comando foi o comando linha, o último comando, o comando apagar, né, que eu apaguei o retângulo. O último é o de selecionar todos. Então, apertando aqui para cima e para baixo, né, seta para cima e seta para baixo, nós podemos reutilizar os últimos comandos. Então, vou utilizar aqui o último comando, que foi o comando linha, né? Aperto aqui para cima, seta para cima e aperto Enter. Já habilitei meu último comando, que foi o comando linha. Como eu quero iniciar o meu desenho a partir do ponto 00, eu vou digitar aqui 0 em X, 0 em Y, e agora sim faremos o nosso desenho por meio
por meio do método direto. Então, o método direto, o que eu tenho que fazer é simplesmente direcionar para onde eu quero desenhar a minha linha e digitar a dimensão, ou seja, o tamanho desta linha. Então, eu quero fazer primeiro esta linha horizontal aqui para a direita. Logo, eu vou direcionar aqui o meu cursor para a direita. Então, observe que eu precisaria fazer uma linha totalmente reta aqui para a direita. Nem sempre eu consigo a mão livre, né? É um comando útil, é mais rápido, é direto, mas se você não fizer alguns ajustes antes, você pode fazer seu desenho errado, né? Porque ele pode sair torto, pode sair inclinado. Então, mais à frente eu vou mostrar para vocês alguns comandos que permitem que vocês deixem os seus desenhos bem certinhas, né? Totalmente na horizontal, totalmente na vertical, mas nesse momento vamos tentar fazer a mão livre mesmo. Ó. Percebe que não tem uma linha totalmente horizontal, desculpa, agora sim acho que está totalmente na horizontal. Então direcionei a linha horizontal aqui para a direita e agora eu vou digitar a dimensão, o tamanho, 50 unidades e apertar Enter. Só isso, beleza? Vamos fazer agora o segundo ponto, que esta linha corresponde à confecção da segunda linha. Então, vou direcionar o cursor para cima e digitar o tamanho. Cursor para cima, então já que é um retângulo, ele tem que ser aqui certinho, né? Um vertical para cima, acho que está certo. E digitar o tamanho, a dimensão, 25 unidades. Beleza, 25 unidades. Agora para a esquerda. Então não importa se eu direciono aqui uma linha, se eu faço uma linha muito pequena ou uma linha muito grande, isso não importa. O importante aqui nesse momento é a direção. Quem vai determinar a dimensão, o tamanho, é o valor que eu vou digitar aqui no teclado. Beleza? Acho que ficou aqui na horizontal. Observe que a linha corresponde a menos 50. Se você... Opa, menos 50 não, desculpa. A 50, né? Aqui eu não tenho essa referência, né? Menos 50, mais 50. Não estou referenciando meu desenho em relação a um gráfico. Eu simplesmente direciono e digo o tamanho dessa linha. O tamanho é 50. Então, por mais que ele esteja apontado aqui para a esquerda, não vai ser menos 50, porque eu não referenciei o meu desenho, a minha linha, em relação a um gráfico, e sim a outro método, que é o método direto. O método é direcionar e informar o tamanho do ente. Então, a dimensão, o tamanho é de 50, vou apertar Enter, beleza, ó, 50, agora eu direciono para baixo, totalmente na horizontal, totalmente na vertical, e digo que esta linha tem um tamanho de 25 unidades. Beleza, pessoal? Vou apertar ESC para cancelar o comando linha. E finalizei aqui o meu desenho utilizando o método direto. Então, na aula de hoje, nós vimos que podemos fazer desenhos utilizando diversos métodos. E os métodos que nós observamos foram os métodos de sistemas cartesianos, absolutos e relativos, sistemas de métodos polares, né, coordenadas polares, que utiliza o método em que você define a dimensão e o ângulo, e por último nós vimos o método direto, que leva em consideração o dimensionamento, a direção da figura que você quer desenhar, no caso de uma linha, e a determinação da dimensão desta linha. Beleza? Então, para finalizar a nossa aula, eu vou deixar aí 3 questões para que vocês respondam, e na próxima aula nós iremos respondê-la mais uma vez. Então, a primeira questão pede para que você faça este desenho utilizando métodos de coordenadas cartesianas. Então,
tendo como início do desenho este ponto aqui, ó. Então, a partir deste ponto, você vai fazer essa espécie de prego, vamos assim dizer. O que você vai fazer é simplesmente utilizar as coordenadas que estão sendo usadas aqui, mas eu peço para que você preste bastante atenção à forma em que você irá digitar no teclado estas informações, né? Porque nós temos duas formas de informar ao AutoCAD como é que nós queremos desenhar, plotar um ponto, né? Então, nas coordenadas cartesianas relativas é de uma forma, e a questão 2 é a segunda forma, coordenadas cartesianas absolutas. Então, vamos fazer este segundo desenho, agora levando em consideração o método de sistema de coordenadas cartesianas absolutas. E, por último, gostaria que vocês fizessem este outro desenho utilizando o método de sistemas de coordenadas polares, beleza? Tem mais alguma? Não, só essas três mesmo. Então, eu espero que vocês consigam fazer esse desenho. Se não conseguir, aguarda a nossa próxima aula, aula número 3, onde eu voltarei, né, antes de começarmos a aula em si, a terceira aula, voltarei com a resolução destas três questões. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ficar até este momento comigo. E peço desculpas aí por qualquer uma das falhas que possa ter ocorrido aí durante nossa aula. Vamos responder as atividades e nos veremos na próxima aula de AutoCAD. Valeu, pessoal. Um grande abraço, bons estudos e até lá.